mundo. O mundo na Bíblia tem 3 significados. Aqui é o significado pejorativo. Jesus venceu aquilo que nos derrotava. O pecado que nos prostra e nos afasta dele. O demônio, adversário dele e nosso. E a morte, a mais cruel das consequências do pecado. Porém, agora vamos falar de um outro verbo, convencer. E esse verbo Jesus não usou para si, usou para o Espírito Santo. João, capítulo 16, versículos de 8 a 11. A respeito do Espírito Santo, Jesus diz: quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Vejam, Jesus não convence. Isso quem faz em nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós não vence. Isso quem faz é Jesus. Se vocês entenderem a diferença entre vencer, tarefa de Jesus, e convencer, tarefa do Espírito Santo, vocês entenderão perfeitamente o que é que Jesus quer dizer em Marcos capítulo 1, versículo 15: convertei-vos e crede no Evangelho. Pois bem, vencer significa demonstrar superioridade sobre alguém, sobre uma realidade, contra a vontade de todos. Vence quem é mais forte, vence o vitorioso no campo de futebol, vence o adversário contra a vontade do adversário, sem que o adversário concorde, sem que o adversário queira, sem que o adversário aceite. Isso é vencer. Na cruz, Jesus venceu o demônio contra a vontade do demônio, o pecado que não queria sair do seio da humanidade, e a morte que é forte como o amor. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6. O amor é forte como a morte. Mas a ressurreição de Cristo vai mais além. Jesus é mais forte do que a morte. Venceu a morte contra a vontade dela. Pela fé, nós aceitamos a vitória de Jesus diante dessas 3 realidades. Porém, para que esta fé produza salvação em nós, é preciso que nos deixemos convencer pelo Espírito Santo. Convencer com a razão sua, com o desejo seu, com a aceitação sua. O convencimento significa: ele é mais forte, mas os argumentos dele me convenceram. Isto é, eu não resisto
eu me dobro, eu me inclino com a minha vontade. Jeremias capítulo 20, versículo 7. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. O verbo que o profeta utiliza é um verbo de natureza sexual. Sedução significa o clima de romantismo que existe entre um homem e uma mulher, no qual ele se aproxima dela fascinado, encantado. A recíproca também é verdadeira, e um entra na intimidade do outro com o consentimento do outro, sem que o outro resista. Vamos repetir? Jeremias capítulo 20, versículo 7. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Todos, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. A sedução, que é conversão, convertei-vos e crede no Evangelho, tem 3 etapas. Eu já citei e vou repetir. João 16, de 8 a 11. Convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. O convencimento que o Espírito Santo faz em nós é com relação a essas 3 realidades. Pecado, como eu enxergava minha conduta. Justiça, como eu enxergava Jesus. Julgamento, como eu enxergava o diabo. Você, Jesus e o diabo. Pronto. Você quer descobrir se uma pessoa se converteu ou não? Esse texto, João 16, de 8 a 11. O Espírito Santo, ele convence você no que toca ao julgamento das suas atitudes. De novo, Jesus convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Incredulidade. O que significa incredulidade? Eu me recuso a aceitar a pessoa de Jesus, porque não preciso dele, porque ele não é importante para mim, porque